né? O desembargador Flores Lenz comentava com o professor Adroaldo Furtado Fabrício sobre por que nós não consignamos algo relacionado à lei da ação civil pública no projeto Código de Processo Civil. Na verdade, quando nós começamos a trabalhar, o projeto da lei da ação civil pública ainda tramitava no Congresso Nacional e, durante os nossos trabalhos, ele veio a ser arquivado. Mas esse artigo é inspirado naquele projeto, porque lá naquele projeto havia também um artigo que dizia mais ou menos o seguinte, que o juiz não vai extinguir o processo sem julgamento do mérito, uma ação coletiva sem julgamento do mérito, por falta de requisitos processuais. Aqui na nossa região, na 4ª região, nós temos um exemplo, que é oriundo do Paraná, daquela ação coletiva movida pela APADECO. Não sei se os colegas aqui presentes se lembram disso, né? O pessoal, todo mundo falou sim, né? Acho que todo mundo trabalhou com isso por aqui. Ora, a sentença proferida na ação coletiva movida pela APADECO foi rescindida, né, ao final, pelo Supremo Tribunal Federal, por falta de legitimidade da APADECO para ajuizar aquela ação. Não é isso? Na verdade, se uma disposição como essa, bem interpretada, bem compreendida, estivesse em vigor, a partir do momento que nós entendêssemos que aquela entidade que estava no processo representando uma determinada categoria de titulares de direito individual, né, se essa entidade não teria legitimidade, simples, é caso de substituir aquela entidade por outra, ou de apenas intimar o Ministério Público para daí sanar o vício, corrigir o vício relacionado ao, no caso, pressuposto processual, para alguns, legitimidade ad causam, né? Mas o juiz não vai poder extinguir o processo sem julgamento do mérito, se antes for possível, de algum modo, sanar o vício. Lógico que há vícios insanáveis, aí não tem saída, né? Mas se for possível resolver o problema da falta do requisito processual, o juiz deverá, sim, resolver. Há um magistrado ali de Maringá, que é também colega, professor na Universidade Estadual de Maringá, ele sempre reclama comigo, poxa, Medina, vocês processualistas ficam preocupados com esse negócio de criar procedimento complexo, vocês ficam preocupados com a burocracia. Na verdade, pode até haver algum processualista que seja assim, mas me parece que esse não é o espírito do projeto. O espírito do projeto é simplificar procedimento e realizar concretamente os direitos substantivos, né? Realizar concretamente os direitos substantivos. Esse caso da APADECO, para mim, é uma aberração, né? Afinal de contas, não há dúvida, pelo menos em princípio, de que o direito que foi realizado através daquela ação civil pública, de fato exista, né? Ora bolas, mas eu rescindi a sentença porque a entidade que moveu aquela ação civil pública, ao final, ou melhor, depois, né, na ação rescisória, foi considerada sem legitimidade para pleitear aquele direito. Esse artigo 291, inspirado no artigo parecido que existia, né, no projeto da Lei da Ação Civil Pública, resolveria, a meu ver, esse tipo de dilema. Ainda para citar algo que está nesse contexto, o artigo 328 do projeto, de algum modo, substitui a nomeação à autoria, né? Eu sigo uma concepção de nomeação à autoria, segundo a qual ela significa apenas e tão somente a correção da legitimidade passiva no processo, né? Então, seguindo esse espírito, o artigo 328 diz que se o réu alegar na contestação que é parte ilegítima, o juiz vai permitir que o autor emende, se for o caso, a petição inicial, né? E por que não? Porque se nós não permitirmos isso aqui neste momento processual, e pode até suceder que o autor, poxa vida, realmente, este réu não é o réu que deveria estar aqui no processo. E eu não consigo agregar outro réu como litisconsorte passivo necessário, eu não tenho outra alternativa para corrigir esse procedimento, mas o juiz haverá de permitir ao autor, se for o caso, que este emende a petição inicial. Creio que haverá alguns minutos para debate, sim, né? Eu vou passar um pouco rápido por esses dispositivos, por esses exemplos. Se alguém depois quiser discutir mais alguma coisa, depois eu estou aqui à disposição. Um outro exemplo disso, e que tem a ver também com a ampliação significativa dos poderes dos juízes, que tem a ver com a execução, mas eu gostaria de antecipar para logo, é o artigo 118 do projeto. Esse artigo 118 trata da direção formal e da direção material do processo.
Eu ainda hoje vejo muita gente escrevendo sobre direito processual civil e falando apenas da direção formal do processo. Mas esse artigo, se bem entendido, né, ele descreve com um pouco mais de minúcias aquilo que hoje se convencionou chamar de direção material do processo. Mas eu não vou falar dele inteiro aqui. Eu quero falar apenas do inciso 3º, que, a meu ver, é o mais digamos assim, é o que merece mais atenção, merece mais estudo. O inciso 3º, na redação final, porque a intenção inicial da comissão que fez o anteprojeto não era exatamente essa, mas na redação final ele ficou assim. O juiz tem, ou melhor, deve determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Não sei se todos aqui se recordam do parágrafo 5º do artigo 461. O parágrafo 5º do artigo 461 diz respeito ao princípio da atipicidade das medidas executivas, né? Então, para a tutela de deveres de fazer ou não fazer, o juiz pode estabelecer as medidas que ele, juiz, entender as mais adequadas, lógico, de maneira fundamentada, etc. Mas o inciso 3º desse dispositivo praticamente estende, não é, aquele princípio a todas as outras ações, inclusive, diz a norma, ações que tenham por objeto prestação pecuniária. A ideia inicial da comissão era restringir esse princípio às ações que diziam respeito a cumprimento de sentença, e não de título extrajudicial, só que o inciso 3º não deixa isso bem claro. Então, há colegas que sustentam que esse inciso 3º for mantido com esta redação, ele vai ser aplicável também a execuções de títulos extrajudiciais. E a ideia inicial também é que esse poder fosse, por assim dizer, supletivo. Então, por exemplo, o juiz, numa execução por quantia certa, se ele não conseguisse penhorar bens, ou algo parecido, naquela execução, ele poderia estabelecer medidas coercitivas, multa diária, por exemplo, para compelir o executado a cumprir com sua obrigação. Mas isso também não foi consignado na redação, que acabou sendo a redação final do inciso 3º desse dispositivo. Então, fica-se, por enquanto, sem saber qual a real dimensão do inciso 3º do artigo 118. Só que esse inciso, se mantido desse modo, ele me parece, não é pelo menos em princípio possível sustentar que ele superdimensiona o princípio da atipicidade das medidas executivas. Hoje a regra é o princípio da tipicidade das medidas executivas. Se esse preceito for aprovado com essa redação, daí nós teremos a regra, em sentido oposto, o princípio da atipicidade das medidas executivas, né? Esse inciso tem causado muito debate, né? Tem sido alvo de críticas, inclusive, por conta dessa perspectiva que acabei de mencionar com os senhores, do aumento dos poderes dos juízes. Havia um inciso aqui, que nós havíamos redigido, que permitia ao juiz, com base em decisão fundamentada, ouvidas as partes, ajustar o procedimento a necessidades do direito material, né? Há muitos colegas que escrevem a respeito sobre o princípio da adaptabilidade do procedimento e etc. e tal, com outros nomes inclusive, que sustentam que isso é possível ainda que não haja regra dispondo expressamente a respeito. Eu pessoalmente concordo com isso. Eu penso inclusive que o fato disso constar do projeto do Código de Processo Civil seria, me parece, algo muito interessante. O Código Português, por exemplo, depois de reforma recente, contém isso expressamente, né? Mas no final isso foi retirado. Isso estava no anteprojeto e o Senado retirou isso do projeto. Um outro exemplo é o artigo 358 do projeto. O artigo 358 trata da inversão do ônus da prova. O projeto adotou aquilo que por muitos é chamado de teoria do ônus da prova dinâmico, né? Ou teoria dinâmica do ônus da prova, que já é, de algum modo, adotado no projeto no Código de Defesa do Consumidor, mas o projeto do CPC o estende a todos os tipos de processo, evidentemente, a todas as ações, né? Ou seja, considerando as circunstâncias da causa e as peculiaridades do fato a ser provado, o juiz poderá, em decisão fundamentada e observado contraditório, distribuir de modo diverso o ônus da prova, impondo à parte que estiver em melhores condições de produzi-la. Penso eu também que esse princípio que está aqui inserido tem condições de ser aplicado nos dias de hoje, né? Me parece que nós podemos sustentar isso, mas o projeto o incorpora expressamente, né?
O parágrafo 1º desse artigo estabelece que, se o juiz entender que é caso de inversão do ônus da prova, ele deve intimar as partes. Então, há sempre aquela controvérsia consistente em se saber se a questão atinente ao ônus da prova é regra de prova ou regra de julgamento. Para mim, é regra de julgamento, só que é uma regra de julgamento que não é a regra, e se o juiz resolve invertê-la, né, modificá-la, o juiz tem que intimar a parte, porque senão ele estará pegando a parte de surpresa. Né? E há um artigo lá no final, no começo, 2 ou 3 artigos, na parte inicial do projeto, que tratam do assim chamado contraditório efetivo, né, da proibição de decisão com surpresa para as partes. Então, o artigo 358 segue esta linha também. O artigo 307, eu já fiz uma menção a esta ideia, o artigo 307 do projeto. O artigo 307 do projeto fala da possibilidade de o juiz julgar improcedente o pedido, né, quando este contrariar súmula, jurisprudência dos tribunais superiores. Esse artigo 307, a intenção dele foi absorver a ideia de falta de possibilidade jurídica do pedido como condição da ação, e incorporá-la como improcedência liminar do pedido ou da demanda, se vocês preferirem. E, em segundo lugar, aperfeiçoar o que hoje está no Código de Processo Civil como artigo 285-A. A jurisprudência, inclusive dessa casa, é no sentido de que o juiz de primeiro grau não pode rejeitar liminarmente o pedido com base em sua própria jurisprudência, né, se esta contrariar a jurisprudência do tribunal. Né? Inclusive, há várias decisões desta casa nesse sentido. E o artigo 307 pretende incorporar este entendimento. O artigo 322 do projeto, e isso aqui revela uma índole democrática do projeto, prevê a possibilidade de manifestação de amicus curiae, inclusive em primeiro grau de jurisdição. Né? Então, pode haver situações, pode haver ações judiciais que tenham um grau de complexidade tamanho, né, que justifique, né, o que o juiz convoque pessoas que não vão atuar como peritos propriamente dito, perito propriamente dito, e nem como partes. Né? O amicus curiae, ele tem, de algum modo, interesse no litígio, né? Então ele não é absolutamente imparcial. Mas o juiz pode convidá-los a participar do procedimento. Aliás, aqui é interessante, o parágrafo único do artigo 322 diz que o amicus curiae não pode interpor recursos. Ontem, e foi noticiada hoje, uma decisão do STJ, que não, ou do Supremo, não tenho bem certeza, que não admitiu sustentação oral por amicus curiae. Né? Isso está coerente com o que foi previsto aqui no projeto. O artigo 386 do projeto, também nesse contexto de aumento dos poderes dos juízes, eu estou pulando muita coisa, viu, pessoal? Porque realmente não vai dar tempo de a gente falar de tudo aqui. Mas o parágrafo único do artigo 386 contraria um entendimento hoje simulado pelo STJ, no sentido de que não cabe medida coercitiva em ação de exibição de documento. Né? No entanto, nós entendemos perdão, antes disso, essa súmula do STJ adota esse entendimento com base no seguinte argumento: se o réu não exibir o documento, nós vamos presumir verdadeiro o fato que o autor da ação de exibição do documento pretendia provar. Mas nem sempre na ação de exibição de documento eu tenho condições de saber exatamente qual é o fato que se pretendia provar. Né? Por isso, então, o parágrafo único permite que o juiz pode adotar medidas coercitivas, né, nesse tipo de demanda. O artigo 472 do projeto trata do juízo de retratação na apelação. Hoje, o juízo de retratação na apelação é possível apenas nos casos em que o juiz indeferir liminarmente o pedido, ou no caso de improcedência liminar do pedido, né, artigos 296 e artigo 285-A do Código em vigor. O projeto permite que isso seja realizado pelo juiz em todos os casos em que ele extinguir o processo sem resolução do mérito, né, que é a hipótese aqui do artigo 472 do Código de Processo Civil, ainda que o juiz o faça em momento posterior, e não apenas naquele momento de indeferimento da petição inicial, que normalmente é realizado nos casos em que o juiz tinha o processo antes da citação do réu. O artigo 475